Já estava com saudade de ver Lula falando suas besteiras e sendo desmentido e contestado aqui nesse canal? Se sim, eu tenho uma boa notícia para você. Ele fez seu primeiro discurso público após a sua cirurgia e eu, obviamente, não deixaria isso passar em branco. Vem comigo. Na última sexta-feira, aconteceu o evento de celebração dos 20 anos de criação do programa Bolsa Família. Lula não participou presencialmente do evento, mas fez o seu discurso por vídeo. E o primeiro trecho que eu separei da fala dele foi aquela sua tradicional frase socialista, repetida incansavelmente em 2023. Talvez em uma tentativa de fazer valer aquele ditado de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Mas nesse caso, francamente, está longe de funcionar. Ô Wellington, nós temos que adotar um lema. Um lema que eu penso que é a fotografia, a cara, o conceito mais importante do que significa um programa como Bolsa Família. Eu tenho tentado repetir várias vezes a frase de que muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riqueza, significa empobrecimento, significa desnutrição, significa mortalidade infantil, significa fome. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos, como Bolsa Família, significa o contrário. Significa a possibilidade da pessoa comer 3 vezes ao dia. Significa a possibilidade das pessoas tomarem sua vacina. Significa a possibilidade das pessoas continuar na escola e não permitir a invasão escolar. Significa as pessoas viverem até o máximo, sabe, que Deus permita que a gente viva, que é o dom mais importante que é a nossa vida, que as pessoas vivam 80, 90 anos e que não morra aos 2 meses, a 1 mês, a 1 ano de desnutrição. Lá vamos nós, mais uma vez. Pouco dinheiro na mão de muitos, seu Lula, é pobreza e miséria. A única forma de pouco dinheiro na mão de muitos significar uma ascensão social é adotando a estratégia que o seu partido, o PT, criou em 2012, no governo Dilma Rousseff, ao mudar os critérios para a identificação das classes no Brasil. A classe média passou a ser formada por famílias que tinham uma renda per capita entre R$ 291 e R$ 1.019. Com isso, milhões de brasileiros passaram da classe baixa para a classe média, sem mudarem absolutamente nada, sua renda, seu poder de compra ou sua qualidade de vida. Esse é o milagre do PT. Assim, fica muito fácil tirar milhões de pessoas da pobreza, né, seu Lula? E ainda nessa fala, eu chamo a atenção para o final do argumento usado por ele para defender a sua filosofia. Sabe, que Deus permita que a gente viva, que é o dom mais importante que é a nossa vida, que as pessoas vivam 80, 90 anos e que não morra aos 2 meses, a 1 mês, a 1 ano de desnutrição. Seu Lula, me diga uma coisa. Se a vida é o maior dom que nós temos, e se o senhor diz que não quer que as pessoas morram com 1 mês, 2 meses, 1 ano de vida, como é possível então defender a morte até a 12ª semana de gestação através da descriminalização do aborto? Eu sei, o senhor vai dizer agora que é contra o aborto e as agências de checagem vão dizer que eu estou propagando fake news, pois foi isso que o senhor disse durante o período de campanha. Mas a internet, seu Lula, ela mantém registrado aquilo que o senhor falou em abril de 2022. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, que é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. Lula aproveitou o discurso também para fazer convictamente uma promessa. Então eu penso que o dia de hoje é o dia da gente poder olhar fundo, Wellington, na cara dos nossos filhos, na cara de cada criança nesse país e dizer: até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Nós vamos fazer as pessoas comer 3 vezes ao dia. Agora eu me pergunto, será que o método para acabar com a fome será o mesmo utilizado por eles para tirar milhões de pessoas da pobreza em 2012? Será que eles também vão mudar os critérios de identificação do que é fome? O brasileiro vai fazer 3 refeições por dia, só que vamos diminuir significativamente o tamanho do prato. Afinal, quem precisa de mais comida quando podemos preencher o restante do estômago com amor? Bom, o próprio Lula já entregou no discurso qual será o parâmetro utilizado para dizer que ele alcançou esse objetivo. Eu tenho certeza que muito mais rápido do que na primeira vez, a ONU vai outra vez anunciar ao mundo
que o Brasil outra vez acabou com a fome. Pois é, o importante é a ONU dizer que o Brasil saiu do mapa da fome, como fez lá no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Não importa se, mesmo em seu menor número, o Brasil ainda tinha 4,2% da sua população em situação de insegurança alimentar grave, o que representava na época mais de 8 milhões de pessoas. Não importa a realidade, o que importa é o que diz a ONU. Pois bem, outra coisa que não poderia faltar no discurso é um ataque ao governo anterior. É muito importante que a sociedade brasileira tenha consciência do que já foi feito nesse país em apenas 9 meses. Nós já recuperamos mais de 42 políticas de inclusão social. Nós já conseguimos incluir quase todas as políticas que foram desmontadas pelo governo anterior, porque normalmente esses governos, sabe, que não tem coração, que não tem sentimento, que não tem solidariedade, que não tem fraternidade, que não pensa no ser humano, que não pensa no pobre. Essa gente não pensa com o coração. E para o final, eu deixei o assunto mais delicado. Lula resolveu falar sobre as crianças que morreram no conflito entre Rússia e Ucrânia e no atual conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Eu queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e da Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel. Não é possível tanta irracionalidade. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. 1.500 crianças que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel, mas também não pediram para que Israel reagisse de forma, sabe, insana e matasse eles, exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra. Primeiro, eu concordo plenamente, você já cansou de me ver por aqui falando sobre o absurdo que é ver a quantidade de civis que estão morrendo nesses conflitos. São pessoas que não têm nada a ver com a história, que não têm absolutamente culpa nenhuma, que são atingidas pelo simples fato de estarem ali, naquele local. E quando se trata de crianças, a gravidade ainda é muito maior, pois são pessoas que nem sequer tiveram a chance de escolher entre estar ali ou não. Pessoas que nem sequer tiveram a chance de entender do que se trata uma guerra. Mas não podemos ignorar o fato de que Lula, mesmo se dizendo defensor da paz, até hoje se recusa a responsabilizar e condenar Vladimir Putin pelos ataques da Rússia à Ucrânia, mesmo sendo Putin o responsável por essa guerra existir. Da mesma forma, Lula se recusava a classificar como grupo terrorista o Hamas, mesmo após todas as atrocidades cometidas por esse grupo ao longo de todos os últimos anos. Ele só foi classificar os ataques do Hamas como terroristas depois de sofrer muita pressão e ainda só o fez classificando ao mesmo tempo a resposta de Israel como insana. Perceba também que ele cita os mortos na faixa de Gaza, lembrando que esses dados são divulgados pelo Hamas e não há provas de que esses números são verdadeiros, mas ignora completamente os civis mortos em Israel. Ele cita as mortes de civis em Gaza, que aconteceram justamente pelas estratégias covardes adotadas pelo grupo terrorista Hamas, como manter-se infiltrado, escondido em meio aos civis, utilizando-os como escudos humanos, mas ignora completamente os assassinatos de civis intencionalmente cometidos pelos terroristas do Hamas na sua invasão a Israel. Apesar de hoje Lula tentar apresentar uma postura mais neutra em função de ocupar o cargo de presidente, ele sempre foi abertamente apoiador da causa palestina e não há absolutamente problema nenhum nisso. Eu também acho que o povo palestino merece ter um Estado. O problema é que Lula ignora o fato de que por 5 vezes as lideranças palestinas recusaram propostas de partilha do território de Israel para a criação de um Estado palestino também. E além de ignorar, ele ainda propaga a mentira de que foi a ONU que criou o Estado de Israel em 1948, incentivando a adoção dessa falsa narrativa de que o povo palestino é oprimido e sem território por culpa de Israel. Eu já esclareci para você em outro vídeo que a participação da ONU nessa história foi a aprovação de uma proposta de partilha do território em 1947, uma proposta que foi aceita pelos israelenses, mas recusada pelas lideranças palestinas, e ainda os países que faziam parte da Liga Árabe declararam guerra aos israelenses. Foi em meio a essa guerra que Israel
Israel conseguiu em 1948 declarar a sua independência, mas não foi a ONU que criou o Estado de Israel. E ainda precisamos considerar o fato de que, apesar de Lula nunca ter demonstrado proximidade com o Hamas aqui no Brasil, o Hamas já deu sinais de proximidade com Lula. Além de parabenizar em seu site oficial Lula pela vitória nas eleições de 2022, o Hamas já demonstrou proximidade em 2021, quando um de seus líderes afirmou ao Brasil 247, um jornal militante de esquerda, que Lula é amigo do povo palestino e que o grupo terrorista desejava sua volta. Pois é, e apesar dessa postura relativamente neutra adotada por Lula em 2023, boa parte da esquerda brasileira tem manifestado abertamente seu apoio ao grupo terrorista Hamas, um apoio aos ataques terroristas que são chamados por eles de resistência. Um apoio que, analisando pelo ponto de vista ideológico, não faz absolutamente nenhum sentido. Enquanto essa esquerda diz aqui no Brasil defender a democracia, declara apoio a um grupo terrorista que instaurou uma ditadura sanguinária na faixa de Gaza. Aliás, um grupo apoiado e financiado pelo Irã, também defendido nesse momento por essa parte da esquerda brasileira, e que também é um país que é uma das ditaduras mais fechadas do mundo. Essa esquerda, que lidera movimentos feministas aqui no Brasil, declara apoio a países e organizações onde as mulheres não possuem direito nenhum, onde elas são obrigadas a serem completamente submissas aos homens e onde elas são obrigadas a se vestirem de maneira que apenas os seus olhos fiquem expostos. Essa esquerda, que defende o ativismo LGBTQIA+, aqui no Brasil, declara apoio a países e organizações que consideram o homossexualismo como um crime. Essa esquerda brasileira trata como vilão o único país que lá naquela região tem na prática os princípios que são defendidos por eles aqui no Brasil. E aí, qual é o sentido disso? Se você gostou desse conteúdo, considere apoiar o canal a continuar produzindo conteúdo de forma independente, contribuindo usando o código que está aparecendo no canto da sua tela. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver o que verdadeiramente está acontecendo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos novos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.